Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um dos presentes. Irmãos, eu sei que a maioria das pessoas me conhece, tá certo? Quero estender a alegria que você que está visitando hoje a igreja do aeroporto, se é a primeira vez, se é a segunda vez, sinta-se acolhido. Para aqueles que não me conhecem, que eu acho que é uma parcela pequena, meu nome é Paulo, eu sou membro dessa igreja, estou acompanhado, pela a minha família, a minha esposa Marcelene, que estava aqui, a minha cunhada Márcia e minha sobrinha Bruna. Geralmente é o único momento que eu consigo, nos sábados, estar próximo da esposa, é quando eu prego no aeroporto, porque sempre eu digo que eu perdo para uma competição muito grande, que ela é professora do infantil, nunca ela pode me acompanhar quando eu estou indo pregar nos sábados fora, né? Irmãos, nós estamos no mês de setembro falando sobre saúde e nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, até mesmo porque o assunto ele é extenso e o tempo não vai nos permitir. O tema que nós vamos fazer uma reflexão nessa manhã será sobre como lidar com o sentimento de culpa. Será que alguém já passou por isso? Quase todos, né? Os sentimentos, quando nós nascemos, nós não os trazemos inserido em nossa personalidade, mas eles são desenvolvidos no decorrer do nosso desenvolvimento. Nós aprendemos a sentir culpa, nós aprendemos a sentir medo, nós aprendemos a amar no decorrer da nossa vida. Convido a igreja a abrir suas Bíblias, celular, em Salmos 32. Quero agradecer a presença do Ministério de Louvor. No caso, a família pediu uma bênção especial. E o tema que nós vamos trabalhar aqui, coincidentemente, é o tema que eu trabalhei uma vez lá na Serrinha. Então, vocês têm o privilégio de escutar pela segunda vez. Salmo 32. Esse salmo tem 11 versículos. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 2, ele vai falar exatamente sobre a bênção do perdão. Do verso 3 ao verso 5, por ali, ele vai falar sobre a angústia do pecado. E é onde nós vamos fazer nossa reflexão sobre o sentimento de culpa. E do verso 6 ao verso 11, nós temos a reconciliação do pecador com o Criador. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nesse momento estamos com Tua palavra exposta. Pedimos que Teu Santo Espírito se apodere de cada um de nós, para que assim a nossa mente, nosso coração, nosso corpo esteja em conexão com os céus e possamos compreender a mensagem que vem do Teu coração ao encontro dos nossos corações. Perdoa as nossas transgressões, ó Pai. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O verso 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelhecei os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e te perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim,
Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Amém? Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos, juntos exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Quando se fala dos dois primeiros versos, a reflexão que nós falar sobre saúde mental, tem muito material publicado, mas um que a igreja conhece é Mente, Caráter e Personalidade, da escritora Eluade. Essa versão é de 2016, que ela traz o estudo dirigido para as famílias. Aqui na seção 3 vai falar sobre saúde mental, e o título desse capítulo que nós estamos aqui, que do caso é da página 69, problemas emocionais, o título 10, sentimento de culpa. O interessante, quando nós lemos os dois primeiros versos, ele se fala de uma alegria que o ser humano sente a quem Deus não atribui nenhuma iniquidade. E os seus pecados são perdoados. Talvez a primeira ideia que venha na sua mente é de que personagens poderiam ter essa referência. É isso mesmo, Daniel, eu escutei, né, eu vi que a igreja falou em tom muito alto, né? Daniel, José, Jó, é a primeira ideia. E talvez um pensamento que passe pela sua cabeça é que talvez você nunca consiga atingir esse estágio. O interessante é que nos versos, dois primeiros versos, vai dizer: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada. Há uma diferença entre pecador e pessoa, o ímpio, entre aqueles que praticam a iniquidade. Eu sei que já foi debatido aqui na igreja, mas o pecador é nós que erramos todos os dias. Todos os dias nós precisamos renovar nossa aliança com Deus, porque é exatamente você errar o alvo. Então todo dia nós cometemos pecado em comportamentos, em palavras, em ações, em forma de pensarmos, sempre nós estamos cometendo. As iniquidades é algo que ela é bem mais séria, ela vai exatamente de não ter nenhum respeito pelas coisas sagradas, de não ter nenhum respeito pelo o outro. Nós roubamos seus direitos, nós roubamos suas posses e nós totalmente desqualificamos. Quando falo sobre saúde mental, não é tão distante assim. É vergonhoso muitas vezes nós dizermos que estamos cansados, que nós estamos enfadigados, que nós não nos sentimos mal. Sabe por quê? Porque a primeira frase que muitas vezes nós escutamos, e graças a Deus não acontece isso na igreja adventista, é porque é frescura. É frescura que você está sentindo. Se você tivesse que trabalhar altas horas, se você tivesse uma família para dar conta, você não tinha tempo para estar com mal-estar, ou então está em crise existencial. E com isso, as pessoas cada vez mais vêm agravando a saúde mental. A epidemia do qual nós ainda vivemos os traços dela, deixou muito claro isso. Quantas pessoas têm sofrido? Quando nós olhamos para Davi, a ideia também que nós temos é que as pessoas que passam por alguma crise emocional, ela está voltada para alguém que tem poucos recursos. Então, o que falar de Davi? O rei que havia cometido, ele estava no melhor auge da sua vida,
o seu exército estava triunfando, ele esteve no campo de batalha, não sofreu nenhum arranhão, retornou para a sua residência totalmente ileso, mas agora ele se envolveu por algo que voluntariamente ele praticou. Às vezes, quando nós estamos no melhor auge da vida, diz que Satanás, ele aproveita o momento para conspirar, para que nós possamos nos afastar de Deus. O interessante é que diz que o pecado, ele afasta o indivíduo de Deus, e o indivíduo não percebe. Quando tudo está bom, é o momento que mais as pessoas se distraem e se afastam de Deus. Davi, quando ele escreve esse salmo, é muito semelhante com as frases que você vai encontrar no Salmo 51. Ele está passando por uma angústia, ele está passando pelo sofrimento emocional, e ele começa exatamente louvando a Deus, aqueles ao qual não é atribuído nenhuma transgressão, nenhuma mancha. Mas do verso 3 em diante, ele começa a falar do sofrimento do qual ele tem passado, das noites mal dormidas, da condição que ele não tem conseguido se alimentar, da vida social que ele não tem conseguido se manter, dos relacionamentos que ele não tem mais conseguido construir, porque ele diz que vai secando os próprios ossos. O interessante é que a senhora White, nesse capítulo, ela vai falar que a culpa, o pecado, ele consegue totalmente prejudicar a musculatura, prejudicar os nervos, prejudicar as forças físicas do indivíduo. É comum você perceber que as pessoas, quando elas estão doentes emocionalmente, com sentimento de culpa, porque vocês acham que culpa e vergonha seriam a mesma coisa? Quantos arriscam? Não se preocupe, gente. Eu não vou contar para ninguém, não. Estou só dentro da igreja, um lugar seguro, tá bom? Fica à vontade. Irmãos, aparentemente a ideia que vem na nossa cabeça é que culpa e vergonha seria algo semelhante. É só parecido. Na realidade, vergonha é aquilo que eu penso ou eu me comporto comigo mesmo. É a impressão que eu tenho de mim. Culpa, ela está relacionado com algo, com o outro. Aquilo que eu promovi e, de uma certa forma, eu prejudiquei o outro. E aí nós temos os quadros de culpa positivo e quadro de culpa negativo. O positivo é quando eu percebo que eu prejudiquei alguém e eu busco exatamente a fazer algo para reparar. É semelhante o remorso e semelhante ao arrependimento. Às vezes nós criamos uma confusão. Remorso é quando eu percebo que eu fui descoberto, que eu fiz alguma coisa errada e eu quero simplesmente não corrigir diretamente para com a pessoa e aí eu tento me automutilar. Eu tento muitas vezes tirar a minha própria vida para que então eu não possa sofrer as consequências do ato que eu cometi e agora ficou exposto. Fica um exemplo muito claro, batido, né? Sempre a gente cita Judas Iscariote. Ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso. E quando ele foi descoberto, ele buscou o quê? Reparar a sua falha. E aí, como ele não conseguiu reparar a sua falha, ele buscou o quê? A autopunição, que foi exatamente tentar devolver o dinheiro, não conseguiu, ele acabou tirando a própria vida. O arrependimento é quando eu assumo a responsabilidade por algo que eu fiz e agora eu estou disposto a pagar o preço. Eu sinto um sofrimento muito grande, eu fico muito mal e eu busco fazer algumas formas de reparar a minha falha. E aí eu me submeto às consequências às quais eu tenho que viver. Nós citamos o próprio Davi nesse texto. Ele passou por toda a situação. O profeta, quando procurou, ele era um rei,
estava no melhor auge, e ele, naquele momento, ele era tido como um segundo coração de Deus, alguém que compreendia as ações de Deus, alguém que se colocava como uma ferramenta de Deus aqui na terra para julgar, e seus juízes a quais eles aplicavam, era exatamente algo surpreendente. Ele conseguia, diante dos homens, fazer justiça a Davi. Mas quando ele se desviou e ele entrou em pecado, agora as suas fragilidades vieram à tona. Davi já não tinha mais paz consigo mesmo. E quando ele percebeu que agora ele tinha sido exposto ao seu pecado, o que foi que ele fez? Ele começou um grande processo, que é o processo de oração. O interessante foi que ele buscou se arrepender diante de Deus, ele buscou o perdão. O perdão, irmãos, para conciliar os nossos relacionamentos, ele é fundamental. Nós temos uma ideia que quando eu me arrependo de algo, eu esqueço. Não, eu continuo me lembrar do algo. Apenas esse algo, ele não tem mais uma inferência, ele não tem mais uma importância. Ele não tem mais uma importância de valor na minha relacionamento com a outra pessoa. Vamos dizer que eu sou amigo da Marcelene, e nós somos amigos há muito tempo. E aí, por algum motivo, houve um desentendimento. Eu frequentava a casa dela, ia para os aniversários, ia para os almoços, estava nas festas de família, houve um desentendimento. Ela promoveu uma traição para comigo. Eu fiquei um tempo sem perdoar. Mas aí chegou o momento que eu decidi a perdoá-la. Voltamos à nossa amizade. Porém, não quer dizer que eu tenho que estar mais presente em todas as fotos da família dela. A forma de eu me relacionar com ela vai ser uma nova modalidade, vai ser uma forma diferenciada. Eu não vou guardar mágoa se eu realmente perdoei, porque o perdão ele nasce no coração do perdoador. Às vezes tem um pensamento chinês que diz: qual o mais fácil? Perdoar ou pedir perdão? O que vocês acham? Qual é o mais fácil? Perdoar ou pedir perdão? Complicado os dois, né? Mas o perdão, ele nasce no coração do perdoador. Ele nasce no coração do perdoador. É Deus que faz a mudança, a transformação, e quando ele perdoa, ele esquece. O interessante é que diz que aqui as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que um dia nós éramos totalmente contrário às ações de Deus, elas foram perdoadas. Ainda fala mais ainda que elas foram encobertas. Quando nós aceitamos o senhorio de Cristo em nossa vida, quando Deus olha para cada um de nós, ele não vê simplesmente o Paulo, ele não vê a Marcelene, ele não vê o José, mas ele vê Cristo. Ele vê Cristo em um aperfeiçoamento naquele indivíduo. E cada dia nós vamos fazendo, buscando, se interessando pelas coisas de Cristo. E o nosso comportamento vai mudando. O interessante é que você nem percebe. Quem mais percebe é os outros. Porque às vezes você era uma pessoa que se irritava com facilidade, e tem uma discussão de trânsito, ou alguém vai lá, te xinga no teu estabelecimento, e você fica olhando para a pessoa, você ora para a pessoa, ou então você ri, você sorri, e aí alguém diz: rapaz, como é que pode? Você era uma pessoa que já pego de uma arma, você já teria feito um estrago, e agora totalmente diferente, porque você disse que aquela pessoa que anteriormente agia, não lhe traz mais satisfação, não lhe traz mais prazer. O interessante também é que ele vai falar que o humilde, ele vai sempre buscar a Deus, ele vai sempre estar em oração. Às vezes nós nos sentimos um dos maiores pecadores, porque a nossa mente fala conosco todos os dias, em todos os momentos, aponta lados positivos nossos, e aponta diversos pontos negativos.
E aí nos coloca numa situação que nós não temos, o nosso caso não tem mais solução. No livro Meio de Caráter e Personalidade, nesse capítulo, Ellen White vai dizer, se você se sente o maior pecador de toda a humanidade, Cristo é o maior Salvador. É de Cristo que nós precisamos, porque Ele tem todos os recursos para suprir as nossas necessidades. Jesus diz, quando nós andamos ansiosos, preocupados, sobrecarregados, nós devemos transferir para Ele. Porque no transferir, Ele quer essa bagagem pesada, cansativa, e Ele quer lhe colocar algo suave. É interessante muitas vezes quando você começa a orar, você vê a mudança na sua vida. Parece que os problemas, eles cessam. E você ainda continua no meio dos problemas. Às vezes é um diagnóstico de um quadro de saúde. Às vezes é um quadro financeiro que foi detectado, que está falido. Às vezes é um relacionamento que está rompido. Mas quando você ora, você vê mudanças acontecer. Você percebe que os problemas ainda permanecem, mas a forma como o Espírito Santo te conduz é totalmente diferente. Quando eu fiz a leitura aqui no verso 8, eu deixei uma ênfase, do qual, aqui o verso 8, ele nos diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Quem está falando isso? O próprio Cristo. Davi vem contando ali a história, mas nesse verso a gente percebe que Cristo está falando que aquele que o busca, com suas ansiedades, com suas depressões, com sua baixa estima, Ele quer nos guiar. Ele quer diretamente nos aconselhar. Nós precisamos confiarmos mais nos métodos de Cristo. Existem todos os meios de profissionais que hoje nós nos encontramos, mas nós precisamos orar a Cristo para que Ele possa usar esses profissionais que aqui hoje se encontram na terra, ser usado como instrumentos. A primeira confiança que nós precisamos aprender é ter com Cristo. Porque a nossa primeira luta que nós temos é uma luta interna. Talvez quando você percebe que identifica alguma transgressão, algum pecado, às vezes você tem vergonha de falar o nome daquele pecado para Cristo. Agora imagine se você vai falar para outra pessoa, às vezes até mesmo para um amigo seu da igreja, um amigo da família, ou até mesmo um profissional. Você acha que ele vai lhe julgar. Porque o primeiro a lhe julgar é exatamente você mesmo. Porque no processo da culpa, nós temos dois estágios. Você busca, luta pelo arrependimento, busca pelo perdão, ou simplesmente você vai lutar para se automutilar, para você ser carrasco de si mesmo. E muitas vezes você começa a se anular, você se afasta dos seus amigos, você se afasta da família, você se afasta da igreja, você se afasta do seu trabalho, você se afasta do mundo social, e aí você se afasta espiritualmente de Deus. Porque alguns sintomas percebidos o sentimento de culpa, ele traz muita enxaqueca, ele traz muita insônia, os transtornos do sono, ele traz muito pensamento depreciativo, a pessoa sempre dizendo que não tem capacidade de fazer nada, tudo que ela faz é errado, ela não consegue aprender nada, tudo ela se bota numa situação de negação. Mas então, como eu posso lutar, como eu posso desenvolver? Uma das coisas que mais as pessoas que sofrem dos quadros do sentimento de culpa, ansiedade, depressão, eles trabalham muito com a questão
se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu faria uma caminhada. Se eu tivesse condições físicas, eu visitaria uma academia. Se eu tivesse a capacidade de cantar igual o trio, eu ia para os ensaios. Sempre o si. E você precisa trabalhar no que eu posso. O que é que eu posso fazer hoje? Deus nos dá uma oportunidade de nos acordarmos. E quando nós acordamos com cortisol suficiente para nos levantarmos, uma das primeiras coisas é agradecer. É agradecer. Aqui no verso 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos os justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Todos nós estamos predestinados a sermos retos de coração. Nós precisamos confiar no senhorio de Cristo. Porque quando nós confiamos no senhorio de Cristo, nós passamos a entender de Cristo, passamos a pensar como Cristo, passamos a falar como Cristo, passamos a agir como Cristo. E uma das coisas nós precisamos amar a nós mesmos, para que então nós possamos aprender a amar as pessoas. O que Cristo mais fez nessa terra foi pessoas. E com quem nós temos mais problema de nos relacionar é com as pessoas. Por isso nós precisamos amar as pessoas. E primeiro nós precisamos amar a nós mesmos. Quando é que eu começo a me amar, Paulo? Quando eu aceito que as minhas transgressões, as minhas iniquidades foram perdoadas por Cristo. A maior dificuldade da gente ofertar perdão, meus irmãos, é porque nós não conseguimos nos perdoar. Quando nós aprendemos a aceitar o perdão de Deus, e que nós fomos perdoados por Deus, e que as nossas iniquidades, elas já não existem mais, elas não têm uma interferência mais na nossa produção, então nós conseguimos vivenciar a bênção do perdão. E assim começamos também ao treinamento de perdoar aqueles que têm nos ofendido. É fácil? Não é fácil. O interessante é que Ellen White diz que para aqueles que crucificaram Cristo, eles não estão isentos das consequências. Porque por mais que eles aleguem que não sabiam que era o Salvador do mundo, o Filho de Deus, eles deveriam saber. Porque eles eram conhecedores das leis. Eles eram estudantes das leis. Então, as práticas deles sofrerão as consequências. A culpa nos coloca diante de um quadro de realidade. E faz com que nós possamos assumir responsabilidade pelos nossos atos. Ela faz com que a gente rompa com o mundo da fantasia e faz nos trazer para o mundo de avaliar as consequências dos nossos atos, a ponto de nós percebermos que nós mesmos não temos condições de promovermos o perdão a nós. Precisamos de Cristo. Só Cristo pode nos perdoar. Só Cristo pode nos renovar. Renovar nossa mente, renovar o nosso físico, renovar os nossos ossos, e assim, nós sermos novas criaturas através do poder de Jesus Cristo. Por nós mesmos nós não conseguimos. Irmãos, que nessa manhã possamos aproveitar o dia de hoje para renovar a nossa aliança com Cristo. Possamos pedir que o Espírito Santo trabalhe em áreas deficientes da nossa vida, que nós entendemos que já lutamos tanto e não tivemos êxito, porque percebemos que estamos lutando sozinhos, mas nessa manhã queremos renovar uma aliança com a Trindade. E queremos, no decorrer dessa semana, que logo se aproxima, seja uma semana diferente para nossas vidas, e o quanto nós possamos perceber que o Espírito Santo age em nossa vida, ele age em nosso ser,
Ele cura as nossas feridas físicas e emocionais. Ele restaura os nossos relacionamentos. E o maior relacionamento que nós queremos restaurar é com o nosso Criador. Nesse momento, convido o Ministério do Louvor para mais um louvor. Enquanto isso, fique em oração. Renove a sua vida com a Trindade. Acredite no amor de Deus e no que Ele prometeu. Acredite em sua dor e no que ela nos proveu. Acredite em sua palavra e diga a todos ao redor. Acredite. Acredite no bem que faz resistir à tentação. Acredite, se o amigo cai, é divino dar a mão. Acredite que uma nova vida você vai receber se apenas na palavra dele você confiar e crer. Acredite. Transformador daquele sangue, no amor e seu caráter revelado. Acredite que é só Deus quem cura o homem do pecado. Ele nova vida, ele nova vida. Mesmo que a fé vacile em teu caminho, fazendo acreditar que sempre está sozinho, confie no Senhor, que sempre te acolheu. Acredite, acredite em Deus. Acredite no poder transformador daquele sangue e no amor em seu caráter revelado. Acredite que é só Deus quem cura o homem do pecado. Dá a ele nova vida. Dá a ele nova vida. Amém. Obrigado aos cantores, às cantoras. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Querido Pai, te damos graça pela oportunidade que nós temos de estar em tua casa, de te louvar, de abrir a tua palavra, ó Pai, de expressar o sentimento que nós temos por ti e revelar os milagres que o Senhor promove na vida de cada um, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de convidar outras pessoas para estar aqui ao nosso lado
e desfrutar desses momentos tão aconchegantes, que é estarmos em tua casa e aprendermos mais e mais de ti, ó Deus. Querido Pai, te agradecemos pelo cuidado e pela proteção que o Senhor tem tido cada dia com cada um de nós. Queremos te agradecer pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor tem promovido em nossas vidas, ainda que nós nem passamos pela nossa cabeça, mas o Senhor tem colocado um anjo protetor à nossa disposição. Querido Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os oficiais da tua igreja, Pai, abençoa os homens da tua igreja, Pai, abençoa as mulheres da tua igreja, ó Deus, abençoa cada jovem da tua igreja, ó Pai, que teu Espírito ilumine cada um deles, para que cada dia possamos sentir a necessidade de estarmos ao teu lado, de cada dia desejarmos ouvir os teus conselhos, para que assim possamos muito e muito em breve estarmos na Canaã celestial. Perdoa as nossas falhas, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém, Senhor.